Tudo bem, Diego? Boa tarde. Tudo tranquilo? André, boa tarde. Boa Como é que vai? tarde. Tudo bem? Diego, queria saber de você, né? O Grêmio já fez aí 4, 5 contratações para esta temporada que está começando, né? E para vocês no profissional começa na segunda-feira. Sobre o último reforço, o Martim Benítez, né? Eu estava lendo hoje a entrevista que você concedeu para os meus colegas aqui do grupo, e você falou que tem uma questão de uma cláusula ao final deste contrato de vínculo de empréstimo. Tem algum percentual, algo assim, que ele tenha que atingir, por exemplo, de jogos, X jogos, ou tantos por cento, para que seja disparada essa cláusula, para que o Grêmio tenha que permanecer com o Benítez? Muito obrigado. O André, bom, nós contratamos até agora, e foi um momento logo ao fim do Brasileiro. Nós começamos praticamente dia 14 a montagem da Série B. E até agora nós contratamos o Orihuela, contratamos o Bruno Silva, contratamos o Nicolas, contratamos o Benítez, contratamos o Janderson, e nós fizemos um novo contrato com o Diego Souza, depois de um período em que havia terminado o vínculo dele, e nós acabamos fazendo um novo contrato para ele. No caso do Benítez, é um contrato de empréstimo junto ao Independente da Argentina, e nesse empréstimo existe uma obrigação ou uma opção de compra. A obrigação é, no caso, se ele atingir 60% dos jogos, atuando no mínimo 45 minutos nessa temporada de 2022. É claro que também existe uma opção, e aí a opção ela é exclusivamente do Grêmio. E o Bruno Alves também. Falei Bruno Silva? Falei errado, me desculpe. Diego, eu gostaria de uma atualização sua a respeito da conversa que você teve com o empresário do Ferreira. A gente sabe que a direção se mostrou otimista com relação a uma possível renovação. Em que pé anda essa possibilidade depois da conversa? Como é que você que está participando diretamente dessa negociação, como é que você vê esse momento e o que você pode dizer para o torcedor com relação ao futuro do Ferreira no que diz respeito ao Grêmio? Boa tarde, Rafael. Bom falar contigo. Bom, o Ferreira é um jogador muito importante no nosso elenco. É um ponta e com características que a gente vê pouco aqui no Brasil. E o que nós estamos tentando fazer é reforçar essa relação com o Ferreira. Ele tem contrato ainda e nós estamos discutindo algumas coisas, alguns itens que são coisas internas nossas com o staff do Ferreira, mas as conversas têm evoluído bem. Nós, assim, temos tido conversa de muito bom nível das duas partes e, enfim, tudo que nós estamos fazendo é para tentar melhorar uma situação para o Grêmio e para o Ferreira aqui dentro. Boa tarde, Diego. Diego, certa feita, a Denis Abraão falou que o perfil de jogador buscado pelo Grêmio para este ano são jogadores que jogam uns 90 minutos, ele chegou a exagerar falando em 120 minutos, mas a grande contratação do Grêmio, o Benítez, tem números bem abaixo disso. E também outro grande nome do Grêmio foi a renovação do Diego Souza, também tem números bem abaixo dessa média que o Denis Abraão falou que quer para esse ano. Como é que vai ser esse trabalho? E já que o Grêmio quer jogadores com essa capacidade de jogo, por que buscar jogadores que têm uma média tão baixa? Ô Eduardo, bom falar contigo, prazer. Na verdade é o seguinte, acho que o que o Denis colocou, que a gente discutiu internamente, que o público, o nosso torcedor, que é o mais importante, tem que ver da nossa equipe, é uma equipe que jogue bola, que jogue futebol, que seja protagonista do jogo, que encare todos os adversários de frente e que demonstre intensidade, demonstre garra para o torcedor. É isso que a gente precisa, que isso seja colocado em campo efetivamente. Se um ou outro jogador não tem uma característica de ser o mais veloz ou o mais intenso, que a combinação dessas peças dentro de campo possa deixar sempre o time um time intenso. E é claro que um ou outro vão ter uma característica um pouco diferente, tem uma qualidade um pouco acima e de repente um pouco menos de intensidade. E aí nosso treinador com certeza vai ter a inteligência e o discernimento de saber utilizar as peças da melhor maneira para que a equipe sempre transmita
Isso que eu estou te falando, que é essa competitividade que a gente vai ter esse ano. Ferri, o Grêmio, nas negociações que fez com uma limitação financeira muito grande, né? Até por conta do rebaixamento. Não comprou ninguém, por exemplo. Agora se fala em 2 nomes para o ataque, e já foi admitido pelo Denis o desejo de se buscar um atacante. Se fala no Moisés da Ponte Preta, e do Sorriso, do Juventude. O Grêmio tem condições financeiras de arcar compra de um desses jogadores? Como é que se trabalha no mercado de transferências na busca por atacantes que são jogadores valorizados, mas sem dinheiro? Matheus, boa tarde. Bom, você colocou uma situação que hoje é a realidade do clube e a gente tem que ser capaz de formar uma equipe boa, competitiva, que tenha qualidade, que seja intensa e que vá buscar os resultados que a gente precisa com as condições que a gente tem hoje. Realmente, hoje, nós não temos condições de comprar atletas, de adquirir em definitivo. Nós estamos usando um pouco de criatividade e uma leitura de mercado. Eu falei ontem numa entrevista que eu tive que fazer uma varredura muito grande no mercado, porque até o último segundo, até o último suspiro, nós estávamos acreditando ainda na permanência na Série A, e nós não admitimos essa hipótese de ter que trabalhar com a Série B. Mas hoje, e a partir do dia em que aconteceu no dia 9 o rebaixamento, e depois no dia 14, que nós realmente estabelecemos que essa equipe iria continuar trabalhando no clube e que eu pude realmente começar a fazer o trabalho como diretor executivo do Grêmio em relação à remontagem de elenco, a planejamento e estratégia técnica da temporada, eu tenho buscado, junto com a equipe de trabalho, com o Denis, com o Serginho, com o Mancini, com o Romildo, enfim, com todos que participam desse processo, jogadores que tenham um perfil interessante, que possam agregar a nossa equipe, mas realmente que não tem um custo tão elevado. Nós não temos dinheiro hoje para fazer grandes investimentos, para compra de atletas. Nós tivemos sim conversando com o Sorriso, é um jogador interessante, jovem, mas as coisas por enquanto não evoluíram. E o Moisés é um jogador que eu observei na Ponte Preta no ano passado, e que sempre teve aqui nas nossas conversas, mas que não tem nada concreto hoje também. Eu, para falar a verdade para você, não falo muito de nome de atleta, você levantou 2. Eu sempre, quando tem alguma situação de uma contratação, eu levo isso muito em sigilo, procuro levar, porque atrapalha as negociações. Às vezes você cria alguma coisa falsa, você eleva o preço de um jogador, você ganha uma concorrência desnecessária. Então é por isso que eu não falo, mas esses 2 jogadores que você citou, eu te coloquei qual é a situação no momento. E o Janderson, por exemplo, nós utilizamos uma dívida que o Corinthians tinha com o Grêmio, e enfim, já adquirimos um percentual dos direitos econômicos dele em definitivo, embora tenha vindo por empréstimo. Estamos usando a criatividade, e acho que nós estamos montando um time que vai corresponder. Diego, boa tarde. Diego, tu chegaste, se eu não estou enganado, em final de maio do ano passado, né? E algumas vezes já tem dito que chegaste meio que num momento de apagar fogo, apagar incêndio, né? Chegou como bombeiro, assim, para apagar incêndio. Eu queria entender nessa estrutura agora do teu trabalho, do cara responsável por essa gestão do futebol, o que tu tens nesse ano agora com o projeto de possibilidades de fazer que tu não tinha, por exemplo, no ano passado? O que muda nessa tua relação agora de gestão do futebol que vai te possibilitar fazer um projeto para 2022 que não foi viável no ano passado? Obrigado. Fernando, boa tarde. Bom, esse ano a gente tem toda a possibilidade de montar a estratégia e a gestão técnica do futebol desde o princípio do ano. Dia 14, efetivamente, nós começamos essa montagem. Claro que é um período curto e o momento em que o mercado fica muito movimentado, as coisas acontecem muito rápido e a gente tem que ter o discernimento, tem que ter a tranquilidade de agir rápido, fazer essa varredura que eu falei no mercado, mas ao mesmo tempo ter a tranquilidade de esperar para tomar a decisão mais correta. E nós estamos fazendo isso a várias mãos. Claro que eu fico à frente desse processo exatamente pelo meu cargo, que já vai de encontro à tua pergunta, e eu tenho condições hoje de colocar em prática essa leitura que eu tenho do mercado, o relacionamento,
a experiência que eu tenho em relação a contratações, análise de jogadores, a parte técnica, e junto com a equipe toda nossa, com o Lucas, que é o nosso coordenador de mercado, analista de mercado, e com todos os outros componentes, o Denis Abrão, o Serginho, o Romildo, Amodeu, todos que fazem parte, é claro, a comissão técnica do Mancini, a gente discute internamente e procura o melhor para o clube. Mas hoje a gente tem tempo de fazer um planejamento. É um tempo curto, mas é um tempo de dar uma cara para essa equipe, da gente ver qual o perfil de equipe que a gente vai querer, como é que vão ser estabelecidas as coisas aqui internamente esse ano, como é que a gente vai conduzir todo o processo. Então nós vamos ter direito a ter uma pré-temporada esse ano, que faz tempo que no futebol brasileiro não se tem essa condição para a Série A e agora para a Série B, por causa do coronavírus. Tomara que a gente tenha essa condição, que esse sofrimento todo que a população vem passando e que se reflete também no futebol, ele cesse, apesar desse aumento que a gente teve com essa variante nos últimos tempos aqui. Mas para que a gente tenha essa condição de fazer uma pré-temporada bem feita, para que a gente possa fazer um planejamento bom, para recuperar a autoestima do nosso torcedor, do nosso clube, e que a gente consiga se reerguer esse ano, voltando para a Série A de uma maneira mais firme do que a gente iniciou o campeonato passado. Oi, Diego, boa tarde para ti. Eu queria te perguntar sobre a situação de saídas de jogadores, né? Porque a gente sabe que tão importante, tão difícil quanto contratar é negociar jogadores no caminho contrário. Em específico, o Darlan e o Paulo Miranda, como é que estão as negociações deles com o Juventude e qual a situação nesse momento do Everton Cardoso, um jogador que também deve deixar o Grêmio? Olha, Marinho, boa tarde. Eu até te falei que eu não gosto de falar de situações antes que elas de fato estejam consolidadas, porque são tratativas internas, mas tem alguns jogadores que, cada um por uma diferente razão, nesse momento a gente tem conversas para que eles possam ter uma oportunidade em outras equipes que consigam iniciar um novo ciclo, respirar um pouco, iniciar uma nova fase, ter uma nova oportunidade. E alguns desses jogadores que você citou, pode ser que isso aconteça ou não. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque as negociações não estão definidas. Existe um interesse grande do Juventude no Darlan, e outras equipes também têm interesse no Darlan. Você citou o caso do Paulo Miranda e do Everton, que são jogadores também de bom nível, que têm equipes do futebol brasileiro também sondando, que tem interesse, mas, enfim, nós estamos lapidando essa montagem agora de quem chega e de quem acaba saindo nesse momento, como você falou, e não temos nada definido em relação a esses jogadores. A gente definiu a saída do Borja. O Borja é um atleta que acabou se desligando do Grêmio. O Jean-Pierre está numa situação praticamente definida com o Atlético Paranaense, por isso estou colocando aqui. As outras são negociações que a gente tem de alguns atletas, mas que ainda estão em fase de conversas, não tem nada ainda definido. Diego, boa tarde. Eu gostaria de questionar sobre a situação dos jogadores que retornam de empréstimo, né? Se já tem uma definição com o Mancini de qual vai ser o aproveitamento deles. Cito aqui alguns, o Mijolar, o Capixaba, o Michel, são jogadores que não estão treinando com esse grupo que se apresentou antes, né? Boa tarde, Marco. Bom falar contigo. A gente tem também outros, né? Temos o Felipe, lateral direito, mas que já está treinando com o grupo da transição que vai iniciar o Campeonato Gaúcho. E esses jogadores nós ainda estamos definindo como é que vai ser a situação deles. Você citou alguns aqui, e nós ainda não temos uma definição. O Michel, a gente sabe que vai ficar um pouco de tempo, pelo menos, com certeza aqui no clube, porque o Michel vem de uma cirurgia, está terminando um tratamento, uma recuperação, e antes de tudo, ele precisa estar bem clinicamente e fisicamente, para depois a gente poder definir a situação dele. Ô Diego, queria perguntar, voltando na questão do Ferreira ali, se a proposta foi efetivada, né? Se houve já a proposta do Grêmio para o jogador, se a situação dá para dizer que está nesse nível, e aí vocês aguardam o retorno do jogador e do procurador, enfim. Eduardo, boa tarde.
Não, ainda não chegamos a esse nível de ter uma proposta concreta em cima da mesa. O que a gente teve foram conversas iniciais. A gente tem interesse em que o Ferreira permaneça conosco. Aparentemente também o atleta e seu representante também têm esse interesse. Ele tem contrato conosco, o Ferreira, ainda esse ano e o ano que vem. Então, o que a gente está buscando é fazer algum tipo de readequação. Estamos conversando alguma situação que seja interessante para o Grêmio e para o atleta. Serri, boa tarde. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre como tem funcionado esse processo de contratação do Grêmio. Tu falou em muitas mãos, mas algumas dessas contratações elas podem passar a impressão de daqui a pouco uma falta de criatividade ou de que um membro do departamento de futebol e da comissão técnica foi quem tomou a decisão. Por exemplo, Orejuela já jogou no Grêmio, Janderson e Nicolas trabalharam com Wagner Mancini. O quanto realmente é um colegiado que decide quais jogadores o Grêmio vai atrás no mercado e qual a participação, por exemplo, no CDD, também na avaliação e no estudo desses jogadores. Oi, Nicolas, boa tarde. Vamos falar contigo. Não, na verdade, você citou até que 2 jogadores já trabalharam em algum momento com o Mancini, mas, inclusive, esses jogadores não surgiram através do Mancini. Esses 2 não surgiram através dele, mas ele participou também, é claro, até porque, primeiro que ele é o treinador e tem que participar também de todo esse processo, por isso eu digo que é um processo construindo-se coletivamente, ainda mais pelo fato dele ter trabalhado com os atletas. Claro que ele também foi consultado, como em todas as situações ele participou também, mas é um trabalho que eu tenho tomado à frente desse trabalho, e dividindo tudo, é claro, com o Denis Abrão e com o Serginho, com o presidente, mas eu tenho usado muito eu e o Lucas da minha análise de mercado, discutindo muito, assistindo muito material, vendo jogos exaustivamente, recortando lances, para que a gente possa diminuir um pouquinho a margem de erro, que acontece no futebol. O futebol, você não lida só com o computador, você lida com o ser humano, você lida com gente que tem que chegar, tem que se adaptar, enfim, tem uma série de coisas que você não pode cravar e ter certeza absoluta do sucesso de um atleta quando ele chega num clube novo. Você falou, por exemplo, em relação à falta de criatividade. Eu até, por exemplo, o Orejuela foi uma coisa que eu procurei ter criatividade. Um jogador que já esteve bem, se apresentou bem aqui no Grêmio, um jogador que tinha uma situação para aquisição dele bem elevada, cara aqui para o Grêmio, que o Grêmio tentou exercer e acabou não sendo possível por algum tipo de situação com o Cruzeiro à época. O São Paulo levou, ele não se adaptou no São Paulo nessa temporada por alguma razão, e nós, com uma situação financeira hoje bem diferente da que existia na Série A em outros momentos, eu procurei, através do relacionamento, trazer um jogador que já foi bem aqui e que a gente pode recuperar ele e usá-lo aqui, dando resultado para a gente e para a carreira dele também, mas com uma situação financeira totalmente diferente, enfim, dentro do que cabe hoje na nossa folha, no nosso orçamento, que é uma coisa muito importante e que a gente vai continuar tendo essa responsabilidade. O fato do Diego Souza ter retornado, também é um atleta que encerrou bem o ano, um atleta que a gente sabe do potencial dele, o que ele pode render. Tanto nós como o Diego sabemos tudo que a gente tem que fazer em conjunto para que esse ano seja um ano excelente do Diego, do início até o fim, que ele possa ir evoluindo sempre como ele foi evoluindo no final desse ano e encerrou bem o campeonato. Então, assim, eu acredito que a gente está usando de criatividade nesse processo. O Nicolas surgiu de uma outra situação que eu levantei e é um jogador que eu acho que complementa também com os laterais que a gente já tem aqui. Acho que ele tem um perfil um pouquinho diferente e é complementar. O Janderson é um atacante de lado, de velocidade, interessante, também agudo para esse nível de jogo que a gente vai jogar da Série B. Nós vamos precisar muito de jogadores agressivos que possam romper a linha do adversário. O Benítez é um jogador de armação,
um jogador com uma qualidade técnica muito boa, com uma leitura de jogo, um jogador que pifa, né, que acha os atacantes na frente, que pode ser decisivo. Não é o jogador mais intenso que a gente tem, é o jogador mais cerebral. Enfim, o Bruno, um zagueiro que já comprovou no São Paulo com uma média de jogos muito boa, com uma postura muito boa, é uma liderança, um cara que tem uma boa conduta, um vestiário bom, que vai ser importante para nós também. Então, cada um deles foram muito bem estudados e além de caber no nosso orçamento, de serem jogadores que estão dentro do que a gente pode fazer esse ano, eles realmente preencheram requisitos que a gente desejava. Oi, Diego, boa tarde. O Grêmio se preparou aí para uma readequação salarial dos jogadores em 2022. E aí eu queria saber como é que andam essas negociações, vocês já estão conversando com os atletas, e teve alguém que já aceitou prontamente a proposta do clube? Obrigada. Oi, Kelly, boa tarde. Não, ainda isso está em fase de elaboração aqui. A gente vai ter o retorno dos atletas. Isso foi uma ideia que apareceu e que, enfim, acabou que ela tomou uma proporção diferente, mas que ainda nós estamos procurando entender a melhor forma de dentro do orçamento que a gente tem, poder ter uma equipe competitiva. E essa pode ser uma ideia que a gente, de repente, tenta desenvolver aqui dentro. Mas não tem nada ainda definido em relação a isso. Não existem ainda negociações com um jogador A, B ou C, ou alguém que tenha feito ou repactuado o pagamento de imagens para 2023, isso ainda não existe. Essa é uma das ideias que a gente tem. Agora, o principal que nós estamos fazendo a gente tem enxugado a folha, a gente está trabalhando mais ou menos, não posso te precisar o número, mas mais ou menos com 50% do que a gente tinha de folha no ano passado. Nós não estamos investindo em compra de atletas, a gente teve que, com essa readequação, abrir mão de algum atleta, de repente com salários e ganhos um pouco mais altos. É a realidade que a gente tem. Nós estamos trabalhando muito para que a gente possa, dentro dessa realidade, e nunca usar isso como desculpa, ter a melhor equipe e que possa apresentar o futebol que a gente deseja, que a gente possa realmente fazer um trabalho de excelência esse ano e terminar o ano bem na Série A novamente, que é claro que é o lugar que o Grêmio deveria estar. Oi, Diego, boa tarde para você. Um bom ano para você. Desejo um bom 2022 para você e também para o Grêmio. A minha pergunta é sobre o Diego Souza. No ano passado, muito se falou sobre o peso desse jogador, né? E durante o processo de renovação dele com o Grêmio, se falou numa cartilha de que poderia haver uma situação específica para o Diego, para que ele controle esse peso de uma forma mais específica para ele. Isso é verdade? Tem alguma coisa sobre isso no contrato do Diego Souza? Obrigado. Matheus, boa tarde, feliz ano novo para você também, para nós todos aí. E do Diego é o seguinte, o Diego é um jogador que ele tem muita massa muscular, é um jogador grande, um jogador que tem um porte físico muito grande e que todos nós e eles entendemos que ele realmente tem que estar sequinho, mas mantendo uma força de explosão, uma massa muscular para que ele possa ter o melhor rendimento. A gente tem uma equipe aqui qualificada de preparadores físicos, fisiologistas, nutricionistas, e toda a equipe também médica e de saúde nossa, de performance, que vai estar trabalhando com muita atenção com todos os jogadores e, no caso do Diego Souza também, fazendo um trabalho específico para ele. Foi discutido, sim, isso com ele, eu conversei com ele em relação a isso, uma conversa nossa, boa, bacana. Ele também sabe que para ele estar bem esse ano aqui, ele tem que cuidar muito da parte física, e ele está muito disposto a isso. O Diego é um cara que, na verdade, na negociação e nesse retorno dele, depois de algum tempo que tinha se encerrado o contrato, ele se mostrou um atleta e uma pessoa que realmente fez questão de voltar ao clube para nos ajudar nesse projeto de colocar o Grêmio novamente na Série A. Então, e é um cara que se mostrou disposto a fazer um sacrifício grande em termos de treinamento, de controle, de cumprir, como você disse, uma cartilha específica para ele, porque na verdade é o seguinte, né?
cada atleta, apesar de a gente trabalhar num conjunto, num elenco que a gente fala, num plantel, mas cada atleta tem a sua individualidade, cada atleta tem a sua qualidade técnica diferente, tem sua parte física diferente, tem sua parte mental, e a gente tem que tratar cada um como um ser humano específico e como um atleta específico, e a gente tem que dar atenção para todos os atletas também na individualidade deles. O Diego, e o caso específico dele, vai ser tratado com muita proximidade, com muita profundidade por toda a nossa equipe técnica aqui. E tenho certeza que ele vai ter um ótimo rendimento esse ano de 2022 conosco. Serri, boa tarde. Nas explicações dos dirigentes se fala muito de um certo racha no vestiário na temporada 2021 entre os jovens e os mais cascudos. O senhor pode nos dizer se esse problema foi sanado, se os maiores culpados já estão fora do time ou se é algo que o Grêmio ainda trabalha em cima para a próxima temporada? Oi, Fabíola, boa tarde. Olha, não vou te dizer que teve um racha. O que eu posso te dizer é o seguinte, que o futebol, toda vez que você não tem resultado, os resultados começam a ficar negativos, o clima e o ambiente ficam pesados, coisas menores tomam uma proporção muito maior. Então, é claro que quando você tem aí o que a gente chama de conflito de gerações, isso não acontece só no clube de futebol, não acontece só com a gente. As gerações elas vão mudando, cada um tem um tipo de comportamento, uns chegam ao clube, tem que se adequar, tem que entender um pouco mais e se situar aonde eles estão, qual é a realidade daquele clube, o contexto que você está inserido. Tem outros que já têm mais experiência, que já têm uma forma de agir, um método, né, e uma rotina no dia a dia, e você tem diferenças. No futebol, você saber lidar com o ser humano e saber lidar com as diferenças, respeitando todo o processo e com regras em comum, é realmente um desafio muito grande, mas é a chave para que a gente possa ter um ambiente saudável. E isso é uma coisa que a gente já veio notando um pouco o que você falou, mas não com essa proporção no ano passado. Eu acho que isso acabou tomando uma proporção maior pelos resultados, porque eu já tive dentro de equipes que a gente alcançou resultados, fomos campeões, e sempre teve algum probleminha dentro de um elenco com 30 jogadores. Você ter 30 seres humanos juntos, brigando por um objetivo em comum, mas cada um com a sua expectativa também, com seus desejos, não é fácil, né? Isso não é fácil. Então, eu acho que isso tomou uma proporção muito grande, principalmente repercutiu, né, de maneira maior, mas esse ano é um novo ano, nós estamos começando aqui com certeza de que a gente vai ter um ambiente muito saudável, um ambiente de muita disputa, de muita competitividade interna, mas sempre em benefício do clube, sempre em benefício do Grêmio, e que a gente possa traduzir isso numa equipe competitiva dentro de campo também. Fala, Serri, boa tarde. Queria te perguntar a respeito dos jogadores que ainda estão sendo contratados, principalmente para grupo, porque de toda essa lista de contratação, por enquanto, me parece que a maioria deles vem para ser titulares. Talvez o Janderson seja um cara que vai brigar mais por posição aí, e os outros jogadores realmente foram mais reposições por jogadores que o Grêmio perdeu. E aí eu te pergunto sobre uma posição específica. A gente falou bastante do Diego Souza aqui e não falamos sobre o Churin, que é um jogador que basicamente foi reserva sempre, e a gente não sabe se o Grêmio tem essa ideia de contar com ele para o ano e se o Grêmio aposta nele como centroavante reserva para o ano de 2022. Obrigado. Olá, Gabriel, boa tarde. Cara, sobre a questão de quem vai ser titular ou reserva, eu não tenho como saber hoje. Sempre quando eu contrato um jogador, eu não contrato pensando assim, esse cara pode ser um reserva interessante. Eu contrato jogadores que, na minha visão e na visão do clube, possam brigar por posição, brigar por um espaço. Nunca vou trazer um jogador acomodado e dizer, olha, você vai ser um reserva aqui. Para mim não adianta. Eu acho que isso não é objetivo nem nosso aqui do clube e nem de um atleta chegar num ambiente em que ele já venha predisposto a não atuar. Então eu parto dessa premissa, da briga saudável, né, por posição. Agora, você falou especificamente do Churin. O Churin é um jogador que teve alguns problemas de lesão esse ano. Eu cheguei em junho no clube e o Campeonato Brasileiro já tinha se iniciado. Infelizmente, por alguns meses, até eu digo que ele teve reincidência de lesão, que é uma coisa que é até atípica na carreira dele. É um jogador de muita força muscular. É um jogador que tem
uma parte, vamos dizer, de vestiário, de conduta excelente, um cara que puxa todo mundo para cima, um cara realmente fenomenal, e que teve pouca oportunidade de jogar desde que eu cheguei aqui, pouco viu o Churi em campo, primeiro por essa questão dele não estar disponível quando os treinadores estavam montando a equipe por algum tempo, depois a equipe encaixou de algum jeito com outros centroavantes, e a gente tinha uma concorrência grande, e ele acabou jogando pouco. Agora, tudo isso está sendo discutido internamente, hoje ele tem contrato com o clube, qualquer outra coisa que acontecer, só se vier uma proposta, alguma coisa que possa interessar ao clube ou a ele, mas no momento é um jogador que tem contrato com o clube. Boa tarde, Diego Serri, tudo bem? Diego, o Denis e o Sérgio, em várias manifestações, colocaram que o Grêmio ainda buscaria um zagueiro e também um atacante de lado. Essas movimentações ainda seguem? E outra situação, Diego, tu falastes aí que o Grêmio não tem dinheiro hoje para fazer as contratações, né? Mas uma das grandes ações e muito elogiadas dessa gestão era justamente o equilíbrio financeiro. Como explicar para a torcida de todas aquelas vendas, dos superávites comemorados, que hoje o clube se encontra nessa posição? Forte abraço, obrigado. Diego, boa tarde, tudo bom? O que acontece? Hoje, na realidade da Série B, existe uma perda de receita muito considerável. E os elogios que o Grêmio sempre teve por manter um clube equilibrado, capaz de pagar as suas contas e não perder a rédea aí dessa parte financeira, que é um aspecto muito importante, isso tem que continuar. Então a gente tem que se readequar nesse momento em que a parte financeira sofreu um baque em consequência da queda, para que a gente possa continuar com um clube saudável na parte administrativa e financeira e que a gente possa conciliar com isso a gestão técnica, que é tão importante quanto um clube que está rodando bem, um clube equilibrado, para mim é um clube que consegue conciliar o desempenho esportivo, a parte de gestão técnica com a parte financeira e administrativa. Se uma dessas duas partes não anda bem, a coisa não vai legal. Então não adianta você ter só um lado funcionando, por exemplo, a parte financeira administrativa saudável e o futebol não andando bem. Ou o futebol ganhando um título, mas a médio prazo, por exemplo, sucateando o clube, colocando o clube numa situação de vulnerabilidade. Acredito muito nesse equilíbrio e eu acho que a gente vai conseguir, sim, esse ano, manter as coisas dentro do que a gente está projetando, nesse equilíbrio de conseguir ter resultado e conseguir andar bem com as contas e as finanças do clube, que também são muito importantes. Fala, Diego. Léo Nascimento aqui, a gente não conversou ainda. Boa tarde. Cara, como que está sendo o processo de contratação? Até um pouco mais pela torcida poder entender. O Mancini te indica nomes e vocês vão atrás no CDD, ou ele está pedindo jogadores com algumas características e o CDD atrás atua, né, em cima dessas características, buscando os nomes? Se me permite uma segunda, esses jogadores como o Sorriso e o Moisés, tu até citou aqui já que foi pauta, jogadores de habilidade e de velocidade, que ainda atuam pelos lados, até pela pouca idade que eu acho que o Grêmio está tentando buscar. No Grêmio não existia ou não existe nenhum jogador nessa característica que tu não precisa contratar para não ter que inchar cada vez mais o grupo? E, por favor, manda uma mensagem para a torcida que está muito ansiosa por 2022. Obrigado, um abraço. Ô, Léo, boa tarde. Vou começar pela sua segunda questão. Jogadores de lado, com habilidade, com força, são coisa realmente meio rara, né, no futebol de hoje, e a gente precisa muito sempre desses jogadores, esses pontas que a gente chama que atacam e depois retornam ainda para defender, tem uma transição boa, tem saúde física para fazer e que tem que ter a qualidade para tentar decidir o jogo na frente. Então, como se usa muito isso e como esses jogadores se desgastam muito durante os jogos, você tem que normalmente substituir esses atletas durante os jogos, é difícil que eles joguem 90 minutos com essa intensidade. Então a gente está atento ao mercado para essas oportunidades. Você falou de um grupo inchado, isso é até um ponto legal que você colocou. Eu não trabalho com grupo inchado, esse é um ponto que eu sempre levo para os clubes que eu estou, e a gente faz um trabalho em conjunto, é um trabalho que aqui no Grêmio, por exemplo, todo mundo também concorda com isso. Para você ter um grupo
em que todo mundo esteja realmente muito envolvido com o trabalho, disputando posição, participando ativamente dos jogos, indo para o banco de reserva ou jogando, mas sempre inserido no contexto, você não pode ter um grupo com 35, 40 jogadores. Você tem que ter um grupo menor em que todo mundo realmente participe do processo. É mais fácil para o treinador gerir, é muito melhor para a gente para contratar, porque é matemática. Se você tem um montante, você tem vamos dizer, um valor para contratar um grupo inteiro, se você dividir por menos cabeças o teu dinheiro vai render mais. Você vai poder ter jogadores de mais qualidade para as posições. Se você dividir esse dinheiro por 35, 40 jogadores, você vai ter menos dinheiro por jogador. É matemática. Então, realmente, isso é uma premissa que a gente tem. A tua primeira pergunta, você desculpa, mas eu não lembro. Se você puder repetir essa segunda que você falou do grupo um pouco mais inchado e da questão também dos atacantes de lado. E a primeira... a primeira você perguntou sobre como é que funcionam as contratações. Legal. As contratações aqui não é o Mancini que fala do jogador que ele quer e a gente vai analisar. Não é só o Diego Serri que vem e levanta os jogadores, não é só o CDD que levanta. A gente tem todo esse processo, a gente traçou mais ou menos um perfil de ter uma equipe, isso já é uma mensagem para a torcida também, uma equipe que demonstre ser aguerrida dentro de campo, que realmente chame a atenção da torcida por ser uma equipe comprometida com o jogo, uma equipe intensa, mas também uma equipe que tenha qualidade, porque não adianta só você dar chutão para frente, correr, que isso não resolve no futebol. Ainda mais hoje em dia, e, por exemplo, num campeonato de Série B, onde nós vamos ter que ser protagonistas, nós vamos ter que atacar o adversário, nós vamos ter que trabalhar essa bola, romper as linhas de marcação do adversário e ter criatividade para poder chegar no gol. É claro que nós temos que aliar isso a uma marcação muito forte, a ocupar cada espaço do campo, procurar roubar bolas na frente também, para já ter uma transição mais curta para o gol, óbvio. Mas a nossa equipe ela não pode se resumir só a uma posse de bola lenta, ela tem que ser uma equipe agressiva o tempo inteiro, uma equipe que vai propor o jogo e que vai tentar dominar todos os jogos. Isso é uma premissa que a gente tem aqui. Vamos ter que ser muito fortes dentro de casa e vender os pontos fora de casa também, muito caros, para tentar ganhar todos os pontos que a gente puder e fazer um campeonato com a cara do Grêmio. Essa que é a verdade. E o processo de contratação, realmente o que foi feito é que, a partir do dia 14, quando a gente foi confirmado, né, quando foi confirmado que essa equipe iria trabalhar, que eu ia trabalhar em conjunto, que o Denis ficava também no clube, comecei a fazer uma varredura grande no mercado. O que eu chamo de varredura? Comecei a procurar todos os nomes que eu já vinha mapeando e que se encaixariam nesse contexto financeiro que a gente tem agora para a Série B, fazer os meus contatos, entrar em contato com atletas, com seus agentes, com os clubes em que eu precisaria, de repente, negociar o atleta, e tentando chegar primeiro, né? Porque essa fase do ano, eu comparo muito aqueles pregões de bolsa de valor, em que cada um está tentando comprar uma ação muito rápida, aquelas cenas de filme que são a realidade que a gente vê, e que você não pode dormir e, de repente, não se mexer, porque você acorda no outro dia e o jogador que você queria já foi para outro lugar. Então, a gente tem que ser muito ativo nesse processo, mas tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio para tentar errar o menos possível. E não é fácil, é um momento delicado. Acho que a gente conseguiu se sair bem nessa primeira leva. Esse processo ainda vai continuar um pouco, ele não está ainda definido, acabado. Pode ser que ainda venham mais jogadores, eu não vou colocar o número de jogadores e nem a data para que eles venham, mas até que a gente tenha o fechamento da janela da última competição que nós vamos disputar, o fechamento das inscrições, nós vamos estar atentos no mercado, observando oportunidades, procurando sempre qualificar um pouco a equipe. Só que a gente tem que iniciar já com uma base forte. Tem que acreditar no trabalho técnico, de entrosar uma equipe, de montar um ambiente para que a gente tenha um ano positivo. Obrigado, um abraço a todos e bom 2022 para o Grêmio e para todos nós.